Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo o que perdides em oração, crendo, o recebereis. É pequeno, irmão, mas é de tamanha grandeza e poder. Aqui não, na palavra de Deus, não está dizendo a metade, um terço, um pouco, mas é tudo que você pedir em oração. Se você crer, confiar, Deus vai fazer. Não importa a circunstância, não importa qual seja o lado, o problema, a situação, Deus faz um milagre. Tudo que você acreditar é colocar na presença de Deus com confiança, é tirar a dúvida do coração, qualquer dúvida da sua mente, é aplicar com confiança na presença de Deus. E Deus é Deus para realizar o que está no teu coração, para a tua vida. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria contar uma história que todos conhecem. A história de Ana, lá em 1 Samuel. Ana ali, ela vivia uma vida ali, no início, uma vida de angústia, situações difíceis. Quando seu esposo ia à cidade ali, adorar o Senhor, a outra esposa humilhava a Ana todas as vezes que Ana subia àquela cidade. E Ana, se incomodava com aquilo. Mas eu sou serva do Senhor, eu sirvo a Deus, eu tenho pedido a Deus tantas vezes e Deus não tem me abençoado. Mas há uma coisa bem interessante em nossas vidas, temos que observarmos. De que forma estamos pedindo a Deus as coisas? Como está o nosso coração perante a Deus? Como está a nossa vida perante a Deus? Não pode ser de qualquer forma. Tem que estar na presença de Deus. Tem que estar com o coração na presença de Deus. A mente na presença de Deus. A vida na presença de Deus. O testemunho com Deus. Não é de qualquer forma, irmãos, que Deus realiza um sonho, ouve a oração. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que ter um tempo. Você tem que, não, mas quando eu chegar, não. Exclusividade. Deus tem que ser primeiro em sua vida. Olha só de que jeito Ana estava pedindo a Deus, né? Então assim, para que você está pedindo a Deus aquilo que você está pedindo? Para o seu próprio eu? Para si próprio? Ou é para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor? Porque Deus sabe todas as coisas, nossas necessidades. Deus sabe todas as nossas necessidades. Mas é necessário pedirmos para que Deus ouça e realize. Olha só a outra parte de Ana. Olha como Deus ouve a oração de Ana. É porque Ana estava pedindo de uma forma errada. Ela disse assim, a outra parte: Senhor, se tu me deres um filho, abençoar o meu ventre, e me deres um filho, eu entregarei a ti. Aí Deus, opa, não é para a glória dela, não é para si próprio, é para mim, pois então eu vou abençoar o ventre. E assim Deus fez na vida de Ana. Era estéril. Aí a gente vê e analisa assim, como era o nome da outra esposa? Não tem na Bíblia não, né? Os filhos também não. E de Ana, né? Samuel. Não estamos falando de qualquer nome, é de Samuel, né? Olha só como Deus faz coisas grandiosas nas nossas vidas. E olha só que toda geração que está aqui, que vai nascer, vai ouvir essa história. Não se preocupa não, irmãos. Hoje você pode estar passando uma situação difícil. Muitas pessoas podem apontar o dedo para você. Mas muitos vão olhar para você e dizer: olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. E outras pessoas que não conhecem a Deus vai olhar e dizer assim: o que está acontecendo? Ela estava lá embaixo, estava daquela forma. Como foi que ela cresceu? Só ela olhar para cima e ver o tamanho do nosso Deus, da grandeza e do poder do nosso Deus. Irmãos, oração é o que move o coração de Deus.
É o que incomoda e chama a atenção de Deus. Não tem outra forma não do homem chamar a atenção de Deus. É o aquebrantamento. Quando estamos orando, estamos aquebrantados por si, por dentro. As lágrimas estão descendo. Não tem como você se declarar a Deus através de oração se você não derramar as lágrimas. Não tem como. A não ser se for uma oração fria. Mas se for uma oração pura, a derramamento de lágrimas, ao aquebrantamento, e vai incomodar a Deus. E Deus vai ouvir as suas orações. Interessante que Davi pediu a Deus: Senhor, livra-me dos inimigos. E Deus livrou dos inimigos e deu a vitória para Davi, e entregou tudo que Davi necessitava. Interessante aqui, irmãos, também que Josué orou para Deus. Olha que oração maravilhosa. Irmãos, estão fazendo de oração de parar o sol. Olha que oração. Olha como Deus ouve uma oração pura. Olha como ouve uma oração de um homem perante a Deus, ou de uma mulher perante a Deus. Uma mulher assim aquebrantada, ou uma mulher que vive perante a Deus o dia a dia. É deixar o eu, é deixar as coisas do mundo, porque Deus sabe todas as nossas necessidades. Sempre a premissa tem que ser para Deus, irmãos. Desde o meu começo da minha fé, eu vou já chegar lá. Sempre eu disse: quando eu aceitar a Jesus, quando eu iniciar, eu vou entrar para conhecer a Cristo mesmo de verdade. Eu quero conhecer o íntimo. Eu quero conhecer a Deus, mas eu quero conhecer as coisas ocultas. Não somente olhar para Ele e adorar. Não, eu quero conhecer o íntimo de Deus. Eu quero buscar a Deus de uma forma intensa. Então, irmãos, eu quero contar aqui o meu testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de vocês. Iniciou tudo aí, o início da minha fé. Em 2002, eu não era cristão. Minha mãe era, meus pais eram. Estava vindo uma campanha de intercessão pela família. Olha só como o inimigo tenta atrapalhar as coisas. Em 2002, no período da campanha, na quinzena da campanha, já se encerrando, faltando 5 dias da campanha, 6 dias, que era 21 dias, oração de Daniel, o nome da campanha, intercessão pela família. Em 2002, eu sofri um acidente, ali na Noé Mendes, na avenida principal ali, a Noé Mendes com a Joaquim Nelson. Eu ia na casa de um amigo, aí ao retornar, uma Scania carregada de madeira do Maranhão, eu ia freando para ela passar normal, né? Não tinha como ela bater em mim, ia passar tranquilo, mas um taxista me ultrapassou. No que o taxista me ultrapassou, um Chevette brecou e uma Scania não breca, não para de uma vez. Ela estava carregada de madeira e estava chuviscando. E eu vi só aquele vermelho grande da Scania. Ela tirou de uma vez para casa da esquina, quebrou o poste e invadiu e me pegou, né? E isso, eu só vi o vermelho da Scania e pronto, não vi mais nada. E ali, os mototaxistas lá da esquina me falaram que, depois, né, que me contaram os relatos, que eu parecia um boneco. Graças a Deus que eu saquei da moto. A moto era seminova, eu tinha alugado. Tava com 2 meses a moto. Conseguiram vender por... Era 3 mil reais no período. Conseguiram vender por 100 reais, 150 mais ou menos. O que prestou dela. Então assim, eu fiquei igual um boneco. Eu fui parar do outro lado de uma rua, de uma avenida duplicada, e fiquei enganchado nos arames das hortas. Então assim, foi mais ou menos uns 50 metros que eu estava de capacete. E abriu vários lugares do capacete, sacou, quebrou a cinta e fiquei todo inchado, né? Todo deformado. Mas graças a Deus que eu estava de capacete. Se não tivesse, eu tinha estragado tudo ali. E ali começou a vir uma multidão naquele local e me levaram para o hospital, né? Ali eu passei 9 horas em coma. 9 horas. E ali minha mãe, no desespero, toda a família, alguns familiares moram aqui em municípios próximos, de Freitas Altos, aqui para cá, Elisbão Veloso. Tinha vindo gente até de Oeiras, né, para a vinda, né,
para me visitar. E a situação era gravíssima. Gravíssima. Talvez não tinha esperança de vida. E o pessoal já estava se preparando, né? Aí os médicos falaram assim: olha, o quadro do seu filho não é por telefone, né? Que minha mãe não conseguiu ir para o hospital. E aí só meu irmão e minha irmã. E aí disse: olha, o quadro dele é gravíssimo, muito difícil ele resistir. Muito difícil. É só um milagre de Deus. E aí, onde minha mãe falou e disse: pois eu confio nesse Deus, eu sirvo esse Deus. E eu creio que Deus vai fazer esse milagre. E aí o pastor foi para minha residência lá. Eu era vice-presidente da Associação de Moradores e presidente do Grêmio Estudantil lá da minha escola. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas lá na frente de casa, né? Que a situação era delicadíssima mesmo. Era assim, o médico, por exemplo, quase despachado. E nesse mesmo período, entre 8 horas de relógio de coma, uma van capotou aqui, uma escanha bateu na van aqui em Caxias. E eram 16 pessoas, morreram até 2 professoras no período. E precisava de 8 leitos de UTI. E aí, de repente, o médico foi me visitar. Parei de respirar, né? E aí o médico olhou meu pulso, o pescoço, tudo, e disse: pode avisar para a família pegar o corpo dele. Tá sem vida. Tá sem vida, pode... Eu começo assim meio... Pode avisar para a família que faleceu, acabou de falecer. E assim, a recepção ligou para os meus pais, né? Muito forte, mano. E aí os pais ouviram isso, né? Por mesmo que a situação tivesse tão difícil e delicada, mas a fé, a gente tem que crer sempre, acreditar sempre. Deus disse: até morto, se Ele quiser, ressuscita. Pela vontade de Deus, ressuscita. Ele faz o milagre da ressurreição. Irmãos, meu pai entrou num desespero tão grande, estava tomando banho. Ele saiu do banheiro ensaboado e vestiu a bermuda e descalço e foi pegar um táxi. O médico falou para minha mãe: olha, você pode vir pegar o corpo do seu filho, está sem vida. E a mãe se desesperou e pegou aquele táxi e deu aviso para todo mundo lá, e começou um choro danado. E depois o meu pastor me falou que minha mãe se ajoelhou no meio da rua e clamou a Deus, dizendo: Senhor, tira a minha vida e deixa do meu filho, porque eu já te glorifico há muitos anos e ele não te serve ainda. Ele é uma promessa tua. Tu falou ao meu coração, então cumpre a tua palavra. Tira a minha vida, eu troco ela pela do meu filho. No meio da rua, na frente de toda a gente. E começou um clamor. As pessoas começaram a rodear ela e clamar a Deus. Senhor, estava aqui, estamos na campanha de oração pela família. Não pode acontecer isso. Tira a minha vida. Ao chegar naquele hospital, levanta o meu filho, que eu veja ele vivo, para que eu creia mais ainda em Ti. Aumente mais a minha fé e conte esse milagre para vários lugares, para que o Teu nome seja glorificado. E assim ela pegou o táxi e vinha vindo. E eu estava já sem vida. E ali eu me encontrava como se estivesse já dormindo, numa sala com a luz forte. Bem forte, uma luz assim, e sorrindo. Na vida aqui estava sem vida. Mas eu estava ali sorrindo. E de repente, eu escutei uma voz dizendo: levanta. E aí, irmãos, só o meu corpo obedeceu aquela voz e eu sentei na cama. E me vi, não me conhecia aquele lugar e nem me conhecia mais, mas eu vi vários aparelhos em mim. A enfermeira que estava preparando já para tirar os aparelhos, ela ficou pasma da cor dessa parede. E uma não conseguiu sair, a outra saiu correndo para avisar o médico. E quando o médico ia chegando na porta, eu deitei novamente. Aí disse: não, ele acordou. Aí o médico olhou para mim e disse: não, como assim? Tá morto. Tá morto. Não tem como. E aí ele estava na cirurgia e disse: pois fica observando aí, me chama qualquer coisa. Antes de chegar lá na porta de novo, eu escuto novamente a voz:
levanta e anda. Aleluia. Aí, irmãos, aí eu comecei a tirar os aparelhos do meu corpo, sozinho. E aí as enfermeiras correram e foram chamar o médico novamente. E antes de chegar, eu comecei a andar mesmo e não sabia o que eu estava fazendo e quem era eu, nada. Eu só obedecia aquela voz. E comecei a andar e saí da sala, do quarto, e peguei o corredor para ir para a recepção. E aí o médico me viu de longe e gritou: ei, segura ele estava morto, segura. Todo hospital tem policial, tem segurança, mas ninguém me tocou. Ninguém me tocou. Ele gritava: segura ele, não deixa. Eu só olhava para as pessoas e as pessoas como se tivesse não estava presente onde aquelas pessoas não me tocaram. Eu vi só o policial fazendo assim, ó, e as pessoas. E ninguém me tocou. Irmãos, quando eu cheguei na recepção, o primeiro rosto que eu vi foi da minha mãe. Ela entrando na recepção do hospital. Eu não conhecia o meu pai, mas eu vi a minha mãe. E ela olhou para mim quando ela tomou um susto. E ela deitou no chão do hospital, clamando a Deus, dizendo: Deus, tu és grande, tu és maravilhoso, obrigado por tudo. E eu ouvi ela dizendo: Senhor, agora eu estou pronta para tu tirar a minha vida. Faz assim, da forma que a tua serva pediu. E aí, irmãos, a minha mãe assinou um termo de responsabilidade. Eu disse para ela: mãe, não quero ficar aqui. Claro, de uma forma defeituosa, bem baixa, dolorida. Estava todo deformado, machucado. Irmãos, eu não quebrou nada do meu corpo, nada. Somente o dedo que... Isso aqui é coisa pouca para um acidente que eu sofri. Mas fiquei todo inchado, todo inflamado. E aí minha mãe assinou um termo de responsabilidade, mas meu pai... Aí depois, uns pouquinhos que eu fui conhecer o meu pai. Todo ensaboado, descalço, de bermuda, do choque que pegou. E ali... a minha mãe assinou um termo de responsabilidade. Eu disse: mãe, me leve para casa, eu não quero ficar aqui. Meu filho: não quero. Não quero, não sei, algo me diz para não ficar aqui. E aí a minha mãe disse: pois eu vou te levar, tem certeza? Plena certeza, me leve daqui. Algo me diz para me sair daqui. Meu filho: mas você tem que ficar. Não, mãe, me leve. Aí minha mãe: se Deus fez esse milagre, eu vou te levar, meu filho, para cuidar de você lá em casa. E assim foi feito. E as pessoas lá, a multidão lá em casa, pegamos o táxi, fiquei na parte de trás com meu pai e minha mãe chorando o tempo todo e glorificando a Deus. Acho que o taxista, o que foi que aconteceu, eu não estava sabendo de nada. Irmãos, quando eu cheguei ali na rua de casa, no Parque Taré, na rua 3, jornalista Antônio Diniz, tinha muita gente. Alunos da escola, estava em fardamento pessoal ainda. Tinha uma multidão em vários carros. Para o táxi chegar até na casa, teve dificuldade. E ali, quando chegou o táxi, todo mundo chorando, era um choro grande, que estava morto, né? Para receber a notícia, como é que estava, se já tinham levado lá pro ML. E aí, quando a mãe saiu, chorando, gritando, glorificando a Deus, e o pessoal sem entender nada e dizendo: cadê o corpo dele? Vai ser liberado que hora? Aí minha mãe começou a gritar: não, ele está vivo. Ah, meu irmão, aí aquela multidão começou a chegar no carro, meus irmãos começou a... Quase quebra o vidro do táxi para poder me ver. Quando viram, eles acreditaram de verdade. E começaram todo mundo a glorificar a Deus e dizer: ele está vivo mesmo, ele está vivo mesmo. E a minha mãe só se ajoelhou e começou a glorificar a Deus. Irmãos, eu quase morro, não foi do acidente não, foi de abraço. Foi de abraço, todo mundo queria me abraçar e eu disse: não, calma gente, eu estou dolorido.
Aí o pessoal, todo mundo, aquele multidão espremida mesmo, querendo me pegar, me abraçar. Que eu era, assim, graças a Deus, bastante querido, porque eu sempre trabalhei com a questão social, ação social, com crianças, com esporte, com parte de alimentação, cestas básicas para a comunidade. Sempre ajudava a comunidade. Faz muitos anos que eu trabalho com isso. E Grêmio Estudantil sobre a questão de direitos dos estudantes, né? Outras demais coisas. Então, assim, eu era bastante querido. Ainda sou, graças a Deus, mais ainda. Então, assim, irmãos, olha o que Deus faz, né? Olha o poder da oração. Meus pais estavam intercedendo pela família, pela minha vida e pela vida do meu irmão. Graças a Deus, hoje também está nos caminhos do Senhor. Olha o poder da oração. Olha como Deus prova os seus filhos. Minha mãe não perdeu a sua fé nem um instante. Tem situações nas nossas vidas, irmãos, que passamos. Deus pode provar a sua fé, para que você receba a sua vitória. Nunca desista. Nunca deixe. Ah, mas eu estou orando pelo filho. Ah, mas está nas drogas. Tem 10 anos que eu oro. Estou quase desistindo. Nunca desista. Nunca a palavra de Deus vai em vão. Ela vai sempre semear. Sempre vai semear naquele coração. Não seja você, talvez, mas alguém vai falar do amor de Cristo para ele e vai aceitar a Cristo. Nunca desista. Nunca, seja qual for. Ah, se eu tenho um propósito, algo na justiça, não desista. Deus está intercedendo por você. Você pode estar até dormindo, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Vai ter anjos acampados ao seu redor, te protegendo. Você às vezes nem sabe, mas sempre Deus tem te guardado, te livrado. E algo bem interessante, irmãos. Deus me deu o dom da intercessão. A classe de dom de intercessão e de lideranças também. A gente prega porque a gente tem a obrigação, o objetivo. Isso tem que ser semeado ao coração do homem. Por quê? Porque lemos a palavra de Deus. Tem que ter o conhecimento, tem que buscar a Deus, tem que conhecer a palavra. A gente prega porque a gente busca ter intimidade a Deus e a gente vai aprendendo a cada dia com Deus e com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu trabalhava no Estado, isso quando eu aceitei a Cristo. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Irmãos, Deus sempre me deu responsabilidades grandes no início. Por 20 dias de fé, eu estava na igreja. E o Espírito Santo me incomodou ali. E eu querendo dar uma de esperto, né? Para Deus. Eu não era cristão ainda. Perdão, não era cristão. Aí eu cheguei na igreja, eu disse... Aí teve a palavra, louvores maravilhosos, a pregação, aí teve a oração final. Pronto, depois da oração final não tem mais culto, né? Aí estava um amigo meu, o líder de mocidade da igreja. Aí eu disse para ele, aí o pastor disse, vamos chamar o irmão Cláudio para fazer a oração final. Aí pronto, agora eu vou falar aqui alguma coisa aqui. Abri a boca. Graças a Deus que eu fiz isso. Aí o irmão começou a orar. Aí eu disse pro irmão do lado, se me chamasse eu iria aceitar Jesus. Na hora que eu falei isso, meu irmão, o pastor se levantou, peraí, para a oração. Para a oração, para a oração. Tem um jovem aqui que vai aceitar a Jesus agora. Levante do seu lugar e venha. Aí, meu irmão, não teve como. Aí o Espírito Santo me incomodou de um jeito. Aí eu senti algo forte, assim, me queimando de baixo para cima. Aí eu fui chorando. Meu irmão, a minha mãe começou a pular nessa igreja lá, glorificar a Deus de um jeito tão grande, tão maravilhoso. Então assim, começou a minha fé dali. Irmãos, obrigado. Com 15 dias, começou a cobrança na minha vida de Deus. Com 15 dias, Deus falou no meu coração, dentro da igreja, e disse: exorta a igreja. Aí eu disse: meu Deus, como assim? Exortar a igreja? Aí eu corri pro meu pastor, estava lá e eu fiquei todo suado, nervoso. Aí, antes de eu chegar no púlpito, uma irmã pegou meu ombro de uma força, segurou o braço e disse: fala o que Deus
colocou no teu coração para você falar. Não seja covarde. Aí assim mesmo começou a tremer mais ainda eu tremi minhas pernas. Aí eu fui pro meu pastor, eu disse: pastor, me ajuda. Eu quero transmitir uma coisa pro senhor, que Deus mandou eu falar pro senhor. Deus pediu para me exortar a igreja, mas eu quero que o senhor faça isso, senão ele mandou foi você. Pega o microfone e disse: não, meu pastor. Aí ele levantou e disse: ó, o irmão Obed quer falar algo de Deus ao coração da igreja. Eu disse: meu Deus do céu. Irmãos, aí Deus me tomou ali numa autoridade grande. A questão do pecado da igreja, a questão do esfriamento da igreja. E ali foi exortado o coração da igreja. Ah, meu irmão, aí agora sim, é uma responsabilidade muito grande você exortar uma igreja. Por quê? Porque você vai ter que viver. Porque ela vai estar de olho em ti. 100%. A pessoa, todo o corpo da igreja está de olho em você. Aí daquela forma eu comecei a ler a Bíblia, a orar, a interceder. Aí eu deixei um trabalho meu no estado, ganhando 4 vezes mais do que eu estava naquele período. Deus tocou meu coração e disse que tinha algo para mim, isso já com 30 dias de cristão. Eu disse: meu Deus, num condomínio como a gente portaria. Isso porque lá tem vidas para mim, importantes, autoridades. Aí eu disse: meu Deus, mas autoridade, eu olho aqui, Senhor, olha aqui. Esse eu que vou usar você. Vá. Aí, mas eu não tenho nem muita experiência. Aí, como é que você vai fazer? Faça seu currículo. Aí eu passei com um currículozinho de bicicleta na frente de 3 condomínios. Aí pois eu quero esse bem aqui, Senhor. Eu quero esse aqui, mais luxuoso, mais bonito. Aí ele disse: não foi você que escolheu, não, foi eu. Foi eu que escolhi. Por isso que tu abriste tua boca e eu que falei através da tua boca. É esse aí mesmo. Quando eu cheguei na administradora Apoio Móveis, aqui em Teresina, eu peguei meu currículo, aí o cara fez assim, o dono, jogou. Eu disse: não tem chance não, mas eu vou orar. Aí abençoei, o currículo foi para casa. 1 hora depois ele me chamou. Surgiu uma vaga, lá no Ilha Grande. Pois é esse aí mesmo que eu quero. Irmãos, só para resumir, porque lá é uma história de 13 anos. Só para resumir, lá eu vou até lançar o meu livro da minha vida dentro do condomínio. Lá, resumindo, Deus me usou para evitar 4 suicídios de filhos de autoridade aqui em Teresina. Lá Deus me usou para falar com juiz, deputados, prefeitos, empresários. Pequeno na fé, mas quem usa é Deus. Lembre sempre disso. Não somos nós não que nos preparamos a si próprio, é Deus que prepara o homem. Ele quer só um coração aquebrantado, um coração que busque. Deixa Deus que Ele vai revelando os seus dons para você, apontar aquilo que Ele quer para a tua vida, para fazer aqui na terra. Todos nós temos uma missão, seja ela pequena ou aquela grande, mas é uma missão de Deus aos nossos corações. Lá, aceitou algumas pessoas para Jesus. Vou contar só esse testemunho para finalizar. Um amigo meu, isso já há pouco tempo, irmão, de cristão. Pronto, antes. Aí Deus fala de novo no meu coração na igreja, para me exortar o púlpito. Eu disse: não, Senhor, peraí, não, Pai, pelo amor de Deus, meu lombo é para exortar o púlpito, meu irmão. Tem pecado lá em cima, meu filho. Exorta. Aí pastor, o que foi? Não, é você. O irmão Beto quer falar algo aqui para vocês, igreja. Aí, irmão, eu desci, entreguei o recado de Deus. Eram 2, Deus me mostrou 2 dos auxiliares. Só veio um. Infelizmente, irmãos, pela arrogância do homem, um se afastou. E o outro que se aquebrantou e pediu perdão a Deus, hoje é presbítero na igreja. Pela humildade. Irmãos, se estamos errados, se estamos em falha, aquebranta o coração. Pede perdão a Deus. Você não errou? Errou, tem que pedir perdão, desculpa. Se eu falei mal de alguém, peça desculpa. Se estava em erro, peça desculpa. Perdoe, peça perdão a Deus. Tenha humildade. Deus gosta de usar aqueles mais humildes, um coração aquebrantado.
Então, irmãos, lá no condomínio, para encerrar, um colega meu, ele era estéril, ele próprio, não podia ter filho. Eu evangelizava ele todo dia. Aí chegou um momento que ele estava de tanto falar de Jesus. E aí quando eu cheguei próximo dele, ele olhou para mim e disse: olha, se tu for falar de Jesus, não fala não, irmão, eu tô por aqui já. Aí eu voltei para trás já, assim, meu Deus, que foi tão forte. Aí eu orei ali, entrei na portaria. Aí eu orei, intercedi a Deus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, disse assim: pergunta qual é a necessidade dele. O que necessita, o melhor presente que ele poderia ganhar. Pergunta para ele. Aí eu voltei para lá de novo, eu olhei para ele assim, desconfiado. Aí ele olhou para mim assim. Aí eu disse: qual é o teu sonho aqui na terra? Qual o teu desejo para ser realizado agora? Aí ele olhou assim espantado. Ele disse: olha, meu sonho mesmo que eu tenho do meu coração é ter um filho, porque eu sou estéril. Eu vou fazer uma cirurgia daqui a 3 meses. Aí o Espírito Santo me usou. Eu disse: olha, o Deus que eu sirvo, o Cristo que eu estava pregando para você, eu profetizei em nome de Jesus, em 3 meses a tua mulher vai engravidar. Ele se assustou assim: mas como? Vai engravidar em nome de Jesus Cristo. Está entregue a palavra, o recado de Deus. Aí, irmãos, no outro dia, ele disse: irmão, esse irmão Bed, vem aqui. Eu disse: que foi, irmão? Aí ele disse: rapaz, aquela palavra me tocou por dentro de um jeito que me incomodou. Cheguei lá em casa e eu até orei, coisa que eu nem fazia. Eu incomodando para Deus: rapaz, fala de Jesus para mim aí. Pode falar a noite todinha. Aí, irmãos, com 3 meses, assim, mas foi assim, batido mesmo. Ele chegou buzinando o carro lá. Eu disse: mas rapaz, o cara tá enjoado, danado. Calma aí. Aí ele aí chegou lá e cantando pneu e buzinando lá em cima. E disse: rapaz, morador, vamos brigar com ele. Aí ele veio correndo. Eu disse: oxe, o que foi acontecer? Ele me deu um abraço: obrigado, irmão, obrigado. O que foi? Minha mulher tá grávida, meu irmão. Minha mulher tá grávida, graças a Deus. Então assim, irmãos, olha o poder da oração. Mas, irmão Obed, mas você orava, irmãos. Orava muito. Graças a Deus ainda oro. Mas o momento que eu mais fui usado e mais orei na minha vida foi ali no condomínio. Porque eu trabalhava um dia sim, outro não. E Deus tinha algo comigo nas madrugadas. O segredo da oração, irmão, é o período do silêncio, onde você está sozinho com Deus. Sozinho. Irmãos, não é para me glorificar, não. Mas é para glorificar o nome do Senhor. Eu fazia todos os anos, durante 13 anos, eu fazia 146 vigílias por ano no condomínio, para interceder pelas vidas de autoridades. Porque não é fácil não, meu irmão. Para você pregar para autoridades, para empresários, políticos, não é fácil não. É difícil. Eu nunca cheguei para alguém, mas Deus tocava no coração para vir até mim. Eu lia a palavra de Deus aqui. E disse: você é cristão? Sou. Aí pronto, aí eu começava. Porque chegou até a mim aqui, eu aproveitava. Então assim, irmãos, 2, 3 autoridades. Eu nunca, assim, eu vou ser sincero, meu Deus do céu, eu fiquei muito emocionado. Um juiz aceitar Jesus. Assim, meu Deus do céu, é maravilhoso. Uma autoridade grande aceitar Jesus. Não foi no período, mas eu fiquei sabendo que depois que eu saí, 2 anos depois, essa autoridade aceitou a Cristo. Mais um prefeito aceitou a Cristo. Um vereador que morava lá aceitou a Cristo também. Empresário aceitou a Cristo também. João Vicente Claudino, algumas pessoas, até falei, não gostei de falar não, mas expressei. Algumas pessoas da família também tiveram conhecimento com Cristo. Ele não aceitou a Cristo, mas ajudava muito a igreja, ele. Mas é aquela questão, ajudar não dá direito à salvação. É tomar a decisão para Cristo, que dá o direito da salvação. Então, irmãos, confie em Deus. Confie em Deus, não deixe a sua fé ser incomodada por nada. O inimigo pode até tentar atrapalhar, porque Deus permite. É Deus provando você. Porque só passa por dificuldade se Deus permitir, meu irmão. Se Deus não permitir, não passa. Ele deixa você passar para te provar, para te abençoar, para prosperar a sua vida, ela espiritualmente, ela materialmente. Nunca deixe a sua fé ser abalada por ninguém. Não escute coisas do homem. Tome a decisão a ouvir as coisas de Deus. Tudo em nossas vidas dependemos de Deus.
Tudo, 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 tudo. Pode ser que o homem fale qualquer coisa, mas você não ouviu Deus falando. O que importa é Deus. Você pode ser até humilhada no mundo, mas eles vão ver a sua vitória. Amém, irmãos? Eu agradeço aqui a oportunidade. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, irmãos.